eu sou Lígia, esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para a área romântica dos arianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva para ajudar o canal a crescer. Curta esse vídeo, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é Sensibilíssima Tarô. Eu trouxe aqui para compor o cenário a carta dos enamorados do tarô que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. E se vocês quiserem ver outras cartas desse baralho, as informações elas estão disponíveis, né, já nas redes sociais, tá? Meu site é sensibilissimataро.com, lá tem um link para as redes sociais e aqui na descrição do vídeo também. Começando aqui com o oráculo da deusa tríplice, de carta comum veio a bem-aventurança infinita e de chakra veio o sexto chakra. Essa combinação indica muito assim o potencial, é que aquilo que vocês desejam já está acessível para vocês. E é como se vocês estivessem ganhando mais consciência disso, de que vocês podem viver o que vocês desejam viver. Vamos ver melhor aqui com os outros oráculos que mais a gente tem. Com o oráculo do mapa encantado, veio Wide Open e Come Together. Tem alguém que vocês estão conhecendo ou que vocês se relacionam que, assim, é como se a mensagem aqui estivesse dizendo, que confirmando que essa é, pra quem tá no relacionamento, essa é a sua pessoa. É a sua pessoa. Então não tenha nenhum, assim, se livre das inseguranças que você tem sobre o seu futuro com essa pessoa. Vocês estão seguros. Vocês são e vão continuar sendo muito felizes. Quanto mais você se abre para isso, para essa felicidade, para essa união, para essa parceria, melhor. Para quem tá solteiro, é como se alguém tivesse aí já meio rondando vocês, sabe? Próximo de vocês, como se vocês estivessem ou já acabaram de conhecer ou estão para conhecer uma pessoa que vai ser muito importante na vida de vocês. Veio aqui exaustão, que é o 9 de paus, e a aventura, que é o Pagem de Ouros. Eu ia falar antes, mas eu quis tirar o resto das cartas pra não me antecipar. Nossa, eu tô gaguejando muito nessa leitura. Gaguejar é um sintoma de ansiedade, porque você quer falar muito rápido. E Áries tem essa pressa, tem essa agoniazinha. E eu tô sentindo um pouco isso da energia de vocês, assim. Alguns arianos estão cansados de estarem sozinhos, estão cansados de se dedicar muito, estão cansados de tentar muito, sabe? Sendo que tem uma mensagem aqui pra quem tá no relacionamento, que assim, o futuro dessa relação, ele não depende só do seu esforço. Não é o seu esforço, não é ficar se desdobrando, não é ficar fazendo 1 milhão de coisas que vai garantir o sucesso e a sua felicidade com essa pessoa. Você já tem isso que você fica buscando, sabe? Seja grato pela vida que você tem com essa pessoa. Seja grata por esse encontro, seja grata pela família que você construiu. E pra quem tá conhecendo alguém, existe esse cansaço, mas a vida tá pedindo pra você não desistir.
E não só para não desistir, mas para agir com um pouco mais de intenção. Então, muitas coisas que você viveu não seguiram o caminho que você esperava ou que você gostaria, porque elas não estavam alinhadas com você. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você assumiu sua sexualidade já há bastante tempo, é muito bem resolvido com relação a isso. E aí você tem uma tendência a se envolver com pessoas que não são bem resolvidas com relação a isso. E é como se a vida te dissesse: você não precisa carregar com você esse tipo de questão, você não precisa vivenciar esse tipo de problema. Eu não estou dizendo que as pessoas que não são ainda bem resolvidas com a sua própria sexualidade não podem acabar tendo um relacionamento com alguém que já é, né? É sobre vocês aqui. Então, assim, tem coisas que vocês não se desenvolveram para que vocês não precisassem carregar questões e viver certas dificuldades que vocês não precisam viver. Então, a vida, ela tá querendo te ofertar o melhor, sendo que você, por algum tempo, pode ter insistido em, não vou dizer o pior, mas algo que não era tão bom, que envolvia dificuldades que você não precisava passar. Então, esse tempo que você ficou sozinho também foi um tempo de proteção, sendo que a vida está te convidando a se aventurar, a olhar para fora, a se abrir novamente. E é importante que você se permita, porque tem algo que é muito bom para você. Aqui, para quem tá no relacionamento, a rotina, as questões do dia a dia podem estar pesando muito. O trabalho, né? Trabalho e estudo. Então, é importante que vocês busquem ter pequenas saídas da rotina. Então, de vez em quando sair para jantar junto, de vez em quando viajar para um lugar próximo, uma praia próxima, uma casa de campo, um negócio assim. Viagens curtas, sabe? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas numa época eu conheci um casal que tinha o costume de, uma vez por mês, reservar um final de semana num hotel da cidade que eles moravam mesmo, para aproveitar as comodidades do hotel, para ter esse momento de intimidade só deles, sair um pouco da rotina, mas sem necessariamente gastar tanto, sem precisar, né, não ter aquele problema de se ausentar, assim, de ficar muito distante dos filhos, né? Então, qualquer coisa que acontecesse, eles estavam ali na mesma cidade, a minutos de distância. Era mais um momento para ter uma desconexão maior da rotina, sabe? E aqui é interessante que vocês façam coisas assim. Vamos ver aqui a energia de vocês. Veio o dependurado. Tem uma certa dificuldade de enxergar as coisas por uma outra perspectiva, tem uma visão assim de sacrifício, né? Uma noção de que vocês precisam se sacrificar pela relação, pela família, de que vocês têm que se esforçar muito, e não é assim. Às vezes a visão de que relacionamento é uma coisa que exige demais da gente. Eu estou falando para arianos que se exigem muito numa relação, que aí por isso ficam com essa noção. Sendo que não precisa ser assim. Dá pra ser mais leve. Dá pra ser mais leve, dá pra ser mais prazeroso. Mas vocês têm que ceder um pouco o controle. E quando eu digo ceder o controle, não é simplesmente ceder o controle para outra pessoa. É também, mas é abrir mão da necessidade de dizer como é que as coisas têm que ser, quando tem que ser, com quem tem que ser. Se permitir mais vulnerabilidade, sabe? Os arianos em geral têm muita essa dificuldade. Vamos ver aqui com o tarô dos Moments Místicos. Veio o 6 de Paus,
o eremite invertido, no bloqueio, o 3 de ouros, o 4 de espadas e a roda da fortuna invertida. Me reforça essa coisa, pra quem tá na relação, você não precisa ficar inventando muito, sabe? Querendo fazer grandes coisas, grandes atos, grandes presentes, calma. Às vezes vocês só precisam descansar, às vezes o casal só precisa de uma boa noite de sono. De momentos, sabe, ficar os dois lendo juntos, os dois em silêncio juntos, dormir junto. Às vezes vocês estão precisando mais disso do que grandes viagens, grandes movimentos. O cansaço que às vezes você se condiciona pode acabar te distanciando muito do seu parceiro. Porque por estar cansada, aí você precisa de tempo só pra você, pra se recarregar, né, pra ficar bem. Sendo que você podia estar descansando junto com a pessoa, você podia estar abaixando um pouco mais a guarda, pra viver as coisas realmente de uma forma mais leve. Você não precisa se esforçar tanto. Não é uma questão de esforço. É uma questão de dedicação diária. Não são grandes coisas. É na rotina, a presença nas refeições, é o dormir junto, é às vezes tomar um banho junto também, é aquele beijo na testa. Não é assim, eu não tô dizendo pra vocês, né, amornarem a relação. É só que, assim, um gesto de carinho mais terno, que não exige tanto esforço quanto, por exemplo, uma noite de prazer intenso, é tão importante para a manutenção da relação quanto a noite de amor intenso. Tem que ter a noite de amor intenso, mas não é só isso. A conexão, a intimidade, ela não tá só nesses momentos. Ela tá nas pequenas coisas da rotina também, na vida compartilhada. É como se você sentisse que essa parte mais banal da rotina não precisasse tanto ser compartilhada, assim. Na hora de descansar, eu descanso sozinha, na hora de tomar banho, eu tomo banho sozinho. Enfim, na hora de fazer as coisas mais banais, eu faço sozinha. O extraordinário é sempre com a pessoa. Mas aí você não está dividindo a vida com a pessoa, você está dividindo o extraordinário só. Entende? E esses pequenos momentos, eles fortalecem a intimidade e fazem com que você se sinta melhor na presença da pessoa, mais à vontade perto da pessoa. Tem uma coisa que de você precisar se sentir mais à vontade com a pessoa que você se relaciona. Pra quem tá solteiro, né, tem vocês chamando bastante atenção. E aí tem um reforço assim pra não ter pressa, pra ir vivendo a vida, pra ir, né, enfim, fazendo suas coisinhas. Tem um certo foco aqui no trabalho nesse momento. E é pra respeitar isso, respeitar o seu descanso, a sua paz, mas se mantendo aberto, sabe? Se mantendo aberto para viver, para conhecer as pessoas. Vamos ver aqui. Você pode acabar conhecendo pessoas no trabalho, tá? Ou por causa do trabalho. Então, assim, por causa de um trabalho, eu me mudei. Aí, nesse novo lugar, eu conheço pessoas interessantes. Pode ser algo assim. Não necessariamente vai ser alguém que trabalha com você.
Vamos ver aqui a energia dessa pessoa com quem vocês se relacionam ou que vocês vão conhecer. Veio a... acho que é a topeira, né? Esse bicho. Eu esqueço um pouco a tradução. Mas essa carta fala de uma pessoa muito divertida, muito bem-humorada. Fala também dessa questão da intimidade, né? Diz que esses animaizinhos, eles seguram as mãozinhas uns dos outros para flutuar e não se perder. Então, quando eles estão flutuando assim, descansando, eles seguram a mãozinha do outro para não se perder pra água não levar, né? Então tem essa questão assim são pessoas muito parceiras e muito divertidas também. Interessante. Observe quem te fizer rir, sabe? Os solteiros aqui. Como essa pessoa se sente com relação a vocês. Puxa duas. E vê a mesma coisa pra... Não, mas veio na pessoa aqui. Veio a energia parecida em aquário. Mas o ponto é que vocês se sentem um pouquinho intimidados. Vocês não. Essa pessoa se sente um pouquinho intimidada por vocês. E Áries tende a causar um pouco isso nas pessoas, né? Porque essa energia é forte, marciana, muito dominadora. Então, tipo assim, gente, dá uma segurada. Tipo, não é pra vocês deixarem de ser quem vocês são. Mas é porque a sombra de Áries é esse excesso de controle, de domínio. Então, assim, é importante a gente equilibrar, né, a energia. Não querer fazer tudo. Deixa a pessoa se mostrar também, deixa a pessoa fazer também. O que essa pessoa tende a fazer com relação a vocês? Fênix, que é o chakra básico. Tem energia bem. A pessoa pode querer dar uma apimentada aí nas coisas, né? Iniciar mais os movimentos. E veio a hiena também, que ela pode em alguns momentos ser um pouco sarcástica, debochada. É isso, assim, pra quem tá solteiro, observe as pessoas mais com humor, assim. Que são mais engraçadinhas. Porque às vezes elas usam isso como forma de se defender, né? Pra se proteger, assim, pra não mostrar o que elas realmente estão pensando, sentindo. Mas essa pessoa vai chamar a atenção de vocês por esse lado engraçadinho delas, tá? Finalizando aqui com os oráculos. Vamos pro oráculo da criança interior. Deixa eu já tá escurecendo um pouco. Mas já tá finalizando, porque eu tenho que acender a outra luz. Veio aqui vivendo e aprendendo. Pra quem tá se relacionando, apoio. Eu estou seguro e apoiado. E com o tarô xamânico veio... que vem aqui, na verdade, para os arianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. The Sweet Lord e o arco-íris invertido. Essa carta Vivendo e Aprendendo, ela reforça que houve um crescimento, houve um amadurecimento, que teve um preço, né? Que não foi uma coisa legal de viver, teve muitas dores envolvidas. Eu sou paciente comigo mesmo e energizado pelo aprendizado. Então, tudo o que você viveu até então e todo o crescimento que você teve a partir dessas vivências te preparou para acessar mais. E sempre que você se sentir um pouco inseguro, um pouco ainda despreparado, você não precisa agir a partir disso. Você pode pedir um colinho espiritual, você pode pedir apoio e acolhimento e
e proteção e cuidado da espiritualidade, reforçar esses votos para que você se sinta mais acolhido e mais fortalecido para se abrir, para continuar vivendo e aprendendo. E para quem está no relacionamento, é isso, assim, você não precisa ficar fazendo demais, se doando demais, fazendo coisas extraordinárias. Você não precisa também ficar com medo de se abrir para essa pessoa, dessa pessoa ver o seu lado mais íntimo, mais feio, entre aspas. Você está seguro, essa relação é segura. Deixa eu ver aqui o arco-íris invertido. Tem 41. Fala para não se perder na ilusão do pote no final do arco-íris, porque o tesouro, porque você já encontrou o tesouro, na verdade, porque a vida que você está vivendo já é a sua recompensa. Seja grato pelo que você está vivendo. O que você está vivendo é a realização dos seus sonhos. Dê valor ao que você tem, ao que você vive. E acredite que isso é seguro, que isso é sólido. Confie mais nisso que você está vivendo, tá bom? Para finalizar aqui para todo mundo, vamos pegar uma carta do Oráculo dos Orixás. Eita. Ai, meu Deus. Calma, calma. Veio aqui marinheiros, limpeza e harmonia. Promova uma limpeza em suas emoções e age diretamente na essência do que causa dor e angústia. A dor e a angústia. É das águas que a vida surge e são elas que limpam tudo. Tome um banho de mar, se possível, pedindo essa limpeza. Procure o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da sua vida. Para alguns aqui é bem interessante uma limpeza emocional, né? Tanto para quem estava vivendo questões difíceis, conseguir se abrir mais, quanto para quem já vive algo muito positivo, mas fica nessa crença de que tem que ficar, de que não é suficiente, de que as coisas ainda não estão boas o suficiente, sabe? Então é isso, arianos, espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente esse vídeo. Me conte aí o que vocês acharam, se vocês estão numa relação, se estão solteiros. E para quem quiser conhecer mais cartas do baralho do tarô de dentro que eu estou fazendo com a ilustradora Ilustralu, as informações estão na descrição do vídeo, assim como as informações para leituras particulares. E o meu site é sensibilissimataroto.com.